E falando em direito humano à alimentação, a gente tem que pensar também a questão dos sistemas de produção sustentáveis. E aí entra um debate também extremamente importante, porque toda a lógica do modelo que vem com a Revolução Verde, com a modernização da agricultura e com a forte inserção ideológica, é de que os modelos de produção sustentáveis eles são ineficientes do ponto de vista produtivos, eles não são capazes de produzir aquilo que a gente necessita para viver, né? Todavia, a experiência prática, né? E aí eu queria entrar num tema que você trabalha, né, desde quando eu era estudante, que é a questão da agricultura agroflorestal, né? A agricultura agroflorestal, que a gente escutou muito, né? Aqui em Pernambuco também tivemos uma experiência muito forte, né? Através do Centro Sabiá, com Ernest Goetz, né? Ele nos assessorou durante 2 anos aqui e nos ajudou nas implantações das primeiras áreas de SAFs. Mas, assim, mudou muito, né? Assim, mudou muito. As famílias envelheceram, né? As famílias que implantaram aí pelos idos dos inícios dos anos 90, final dos anos 80, assim, as pessoas envelheceram, né? E naquela época, o instrumento que a gente utilizava, a tecnologia, era basicamente o facão, né? E o cavador, né? Facão e o cavador. Então, esse era um instrumento que se utilizava. As coisas mudaram muito, né? Então, uma pergunta que eu teria é que tecnologias, nesse contexto de uma geracional, das famílias do campo que estão envelhecendo, nesse contexto em que o campo está cada vez mais pessoas saindo do campo por falta de oportunidade, que tecnologias poderiam contribuir nesse processo para que essa tarefa de implementação, de manejo ecológico dos sistemas agroflorestais pudessem ser uma atividade mais produtiva e menos pesada para os agricultores. Porque não dá para você fazer, por exemplo, uma poda de uma árvore que está no estágio de vegetação primária, de clímax, com um facão. Você precisa de tecnologias, você precisa de instrumentos. O que é que se tem pensado em termos de novidade tecnológica para os sistemas agroflorestais? Então, acho que aí entra o desafio nosso como universidade também, né? Pesquisar e propor, construir tecnologias nesse campo, né? Porque os sistemas agroecológicos, em geral, eles são intensivos em mão de obra. E isso não é uma coisa ruim, né? Se a gente está falando que existe um problema de desemprego no país, a gente tem uma atividade que é intensa em mão de obra, é bom. O problema é a penosidade dessa mão de obra. Exatamente. Né? Então ela não só não precisa, como não deve ser uma mão de obra penosa, mais ainda em função do envelhecimento do campo. Certo. Né? Isso lá no sul para nós também é uma realidade muito presente. Né? Então eu acho que a gente precisa investir em tecnologias que reduzam essa penosidade. O que a gente tem são coisas hoje muito pontuais, mas muito melhores do que a gente tinha 20, 30 anos atrás. Sim. Então, por exemplo, os microtratores, né? Desde o que a gente chama, não sei, aqui no Nordeste a gente chama do tobatinha lá, o tobata até os tratoritos, que são aqueles manuais, né? Em geral com rotativa, com encanteiradores, né? Para a gente iniciar plantios agroflorestais, às vezes descompactar um solo que está compactado pela atividade da agricultura convencional, né? Isso tem sido tecnologias relativamente acessíveis e interessantes para a agroecologia. Em termos de poda, tem tido menos coisas, mas algumas interessantes. Né? Então a gente está vendo uma evolução na diversificação das motosserras. Então a motopoda, por exemplo, que é é como se fosse um cabo daqueles da roçadeira costal, né? Sim, um braço. Mas um braço ele se estende até 2,5 metros, 3 metros, com um sabrezinho de 20 centímetros na ponta. Ah, sim. Né? É um pouco pesado para manipular e tal, mas facilita a poda. Né? Sim. A gente lá no laboratório que eu coordeno, que é o laboratório
chama Laboratório Vivan de Sistemas Agroflorestais. Nosso amigo Vivan, fiquei emocionado agora. A gente homenageou ele. Estive com ele, eu acho que no 3º Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais em Manaus. Olha só, olha só. E lá a gente tem investido agora, que está vindo da China, numas motosserras a bateria, que é tipo uma parafusadeira. Porque tem muita motosserra a bateria, que é o mesmo modelo da motosserra convencional, que você tem que trabalhar com 2 mãos. Uhum. Como é que eu subo na árvore, eu estou numa escada e trabalho com 2 mãos? Perfeito. Essa aqui ela funciona como se fosse uma parafusadeira, uma furadeira. Sim. E tem um sabrezinho também de 10, Ela de tem um 15 gatilho. centímetros, tem um gatilho e uma bateria. Sim. Né? Só que em geral elas ainda são um pouco fracas, né? A gente precisa de algumas mais fortes. Também no caso do plantio, né? Os perfuradores nesse motorzinho 2 tempos também, né? Como é o motor da roçadeira, da motosserra, tá tendo perfuradores, porque o trabalho de fazer os berços é um trabalho bastante pesado na implantação de uma agrofloresta. Os perfuradores têm ajudado, né? Então a gente só que assim, não são tecnologias para os sistemas agroflorestais. São tecnologias que foram desenvolvidas para outras coisas e a gente foi trazendo para o manejo dos sistemas agroflorestais. Mas agora mesmo tem um deputado de Santa Catarina, que é o Pedro Kussai, que ele tá tramitando no Congresso uma política nacional de sistemas agroflorestais. E ele reuniu um conjunto de sugestões e no grupo que debateu, que eu estou fazendo parte, a questão de tecnologia e implementos é praticamente a prioritária. O desenvolvimento e adaptação de implementos para sistemas agroflorestais. Né? Então, que equipamentos eu posso ter, inclusive para subir nas árvores, para facilitar a questão poda, de segurança, não é? Segurança, por exemplo, eu tenho um projeto lá que a gente trabalha com frutas nativas. Sim. Né? A guabiroba, por exemplo, para nós, que é uma fruta nativa desde o litoral até a floresta quaralcária, que é que a gente tem lá, é uma árvore que chega a 20, 25 metros de altura. Sim. Né? E uma frutinha do tamanho de uma uva, um pouco maior. Certo. Né? Do tamanho de uma jabuticaba. Sim. Né? Como é que eu colho isso? Sim. Né? Então nós desenvolvemos lá com um ex-aluno meu que era metalúrgico antes de entrar na universidade. Que coisa. Aí ele desenvolveu 2 modelos de catafruta, que a gente chamou, e um chacoalha-galho manual. Né? Onde adapta peças de ferro que ele desenvolveu no TCC dele com o bambu ou a taquara. Né? Para poder fazer isso. Mas antes não tinha. Né? Como é que eu trabalho? Né? Com árvores de grande porte, frutos pequenos, para fazer essa colheita. Então se a gente tivesse, por exemplo, equipamentos motorizados. Né? Na Europa tem, por exemplo, a colheita da azeitona, né? Mas daí já são tratores grandões que chacoalham um pouco a árvore. Mexe, né? Inclusive com a raiz da própria planta. Não é bom, mas tem as treliçadeiras do café, por exemplo, né? Que chacoalha o pé de café. Como é que mas elas são para um porte baixo. Como é que eu adapto isso para um porte alto? Então você está de acordo de que a lógica da sucessão natural que fez com que ao longo desses 20 anos de implantação de agrofloresta ela deu resultado do ponto de vista ecológico. Nós temos florestas, mesmo em áreas pequenas, de 2, 3 hectares, 5 hectares, mas que são florestas consolidadas. A questão é que tecnologias a gente tem à disposição para manejar nesse estágio de árvores consolidadas ou de floresta consolidada. Nesse estágio sucessional. E aí entra a pesquisa. Eu acho que a pesquisa é fundamental. Olha, eu acho que a gente dá pouco valor à engenharia agrícola dentro da agroecologia. Porque eu acho que a gente deveria chamar mais o pessoal da engenharia agrícola para o nosso campo, porque a gente precisa muito desenvolver equipamentos. Né? Não é só o único problema, evidentemente. Tem uma série de questões. Né, mas você para produzir um alimento de natureza pioneiro, como o milho, feijão, a macaxeira, a mandioca, você precisa de tecnologias adequadas, apropriadas para fazer esse manejo, né? Exatamente.